encontrar trabalhos correlatos ao seu, né, artigos que você precisa de alguma forma estudar e depois citar no seu próprio artigo, não é uma tarefa trivial, não é como buscar informação no Google qualquer. Tá? Exige uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Eu vou dar aqui algumas dicas. Né? A primeira, você precisa saber quais são os portais, né, as bases bibliográficas, né, de interesse para você. Isso você pode descobrir conversando com o orientador, conversando com colegas, fazendo algumas consultas. Né? E algumas são gerais, servem para qualquer área que você pode buscar. Então você tem Scopus, por exemplo, você tem o Web of Science, você tem a PLOS ONE, né, que hoje é uma base com várias revistas. Você tem o Google Scholar, né, que é bem geral. E você tem algumas mais específicas. Na computação, por exemplo, a gente tem uma base, né, da I3E e da ACM, que são duas bases importantes. A Nature também está virando uma espécie de base, né, com várias revistas. Então, essas bases bibliográficas, elas agregam, né, várias revistas. E você consegue fazer através de uma única busca, procurar em várias revistas, né, sobre o tema que te interessa. Então, vá atrás dessas bases, entender quais são essas bases. No Brasil, a gente tem o portal de periódicos da CAPES, que te permite fazer uma busca em várias bases. Então, seria tipo uma mega base, né? Uma congregação de bases. Né? Você faz uma busca, só que você tem que escolher em qual bases buscar. Então, mesmo no portal de periódicos, o limite era 10 bases que você consegue consultar de uma vez só. E mesmo assim, tem um problema, né? Quando você faz a busca, né, pelo portal, ele vai te encontrar um bando de coisas, né? E você tem que filtrar isso. E essa ordem, né, onde ele te mostra as coisas mais importantes, varia de uma base para outra, no próprio portal ou numa base específica. Então você tem que ir atrás de como fazer essa busca, pessoal. Não é buscar no Google, não, tá? E aí você precisa também, né, eu falei no outro vídeo sobre o escopo. Definido o escopo, você tem que pensar nas palavras-chave para fazer a busca. Isso também é algo difícil. Às vezes a palavra-chave que você usa não é a que vai te dar os artigos. Então você tem que ter todo um trabalho de entrar um pouco na área até conseguir fazer uma busca decente. Senão você corre o risco de não encontrar nada, ou achar que não encontrou nada, ou que não tem nada, porque você não buscou direito. Então você tem que aprender a buscar direito, conhecer as bases, conhecer as buscas e ir construindo essas palavras-chave de maneira, eu diria, interativa. Você coloca algumas, não encontrou, mas de repente encontrou um artigo. Começa a ler esse artigo e vê se não tem sinônimos ali que são importantes. Começa a entrar nos artigos, começa a descobrir quem que são os autores mais importantes, quem são os caras que mais publicam, quais são os grupos de pesquisa que publicam. Aí você vai começando a ver qual é a terminologia da área. Né? Então, às vezes é por boi, ou cattle, ou livestock, tem uma série de palavras em inglês, né? Às vezes não tem o mesmo significado, mas é a palavra que os caras usam quando vão escrever o texto. Então você tem que começar a ler alguns artigos, e aí vai vendo quais são as palavras-chave mais usadas, aí vai montando esse seu dicionário de palavras-chave, para que na hora que você for fazer novamente as buscas, né, você encontre mais coisas. Entendeu? Então é fundamental isso, pessoal, conhecer as bases bibliográficas importantes. Você tem o Archive, que é outra coisa, tem um que chamava CiteSeer, né? DBLP é um outro lugar. Então você tem bases científicas, onde você vai fazer busca dentro desse universo científico, e não busca genérica no Google. Né? Que pode até encontrar algumas coisas, mas vai encontrar a ordem que ele vai colocar para você ali dos mais importantes, não é com critérios, né? Não está pensando numa busca científica, não, um cientista fazendo uma busca. É isso aí, pessoal.